Bora falar de saúde? Na quarta-feira passada, aqui no Mulher Demais, no quadro Seu Direito, a gente recebeu muitos relatos de pessoas que têm hérnia de disco ou o caso de algum parente, enfim, algum amigo próximo, tá? Para se ter uma ideia, segundo o IBGE, mais de 5 milhões de pessoas aqui no Brasil têm o diagnóstico de hérnia de disco. É uma condição que gera dores nas costas e que podem se espalhar também pelo corpo todo. Tem tratamento, em alguns casos a cirurgia é necessária. Esse é o assunto hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo e converso com o ortopedista Sérgio Paredes. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Mais uma vez aqui, vamos tirar a dúvida do pessoal de um tema extremamente relevante que é a hérnia de disco, que é do lombar. Pois é, né? E claro que você que está aí do outro lado pode e deve participar, seja enviando um relato, suas perguntas, o que é que você quer saber sobre hérnia de disco. Manda ligeirinho aí que a gente fez uma previsão, a gente acredita que realmente vai ter muita interação. Então corre no nosso WhatsApp, é o 991050400. Eu comentei que são muitas, milhões de pessoas aqui no Brasil que têm o diagnóstico de hérnia de disco. Para você ter uma ideia, essa condição atinge mais de 15% da população mundial. Existe uma explicação para isso, doutor? Por que é cada vez mais comum esse diagnóstico? O que percebe-se, né, que essa numeração vai aumentar ao longo do tempo, porque hoje a gente percebe a inatividade, né, devido à dinâmica do dia a dia. Até as próprias crianças hoje estão mais enclausuradas. Sim. E esse desenvolvimento neuromuscular dele fica extremamente prejudicado ao longo do crescimento. Consequentemente, a gente vai ter adultos mais fragilizados. E hoje, na rotina do dia a dia, o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande de uma adesão, de uma linha de treinamento junto com o trabalho. Então, eu consegui treinar e trabalhar. E uma coisa que acontece em particular, Bruna, é muitas vezes uma associação de outros fatores que pioram, agravam a degeneração ou o desgaste. Dormir mal, né? A alimentação ruim, precária, né? Em termos de nutrientes, e o consumo de drogas sociais, como cigarro e a bebida. Isso tudo vai contribuir para esse número aumentar. O estresse causa isso, né? A busca de um alívio daquela ansiedade através dessas medidas de alimentação e as drogas sociais. Agora explica pra gente o que é a hérnia de disco, doutor. Que condição é essa e também como é que ela costuma aparecer também no nosso organismo, né? Então, a hérnia de disco, a gente tem as vértebras, né, nossa coluna, entre as vértebras, os ossos, existe o disco, né, o disco intervertebral. No meio do disco, lá tem uma partezinha bem molinha, que vocês estão vendo ali, que está bem na parte central. Aquilo ali não tem inervação nem vascularização. Só que essa parte mais periférica, num azul um pouco mais escuro, que está ao redor da parte central do disco, ela tem inervação, tem sensibilidade. Então, ao longo do tempo, a degeneração, ou seja, o desgaste, essas coisas que a gente já falou que vão levar à fragilização do esqueleto, vai romper essas fibras e esse conteúdo que está na parte central do disco vai começar a extravasar para a periferia. Então, ele começa a lesionar essas fibras mais periféricas e às vezes acontece em cima de uma estrutura nervosa, como a gente vê nessa ilustração que está passando aí para a gente. Então, a hérnia ela protui, vai lá fazer uma barriguinha e vai em cima do nervo. E aí vem a ciatalgia, os sintomas mais à distância, né? Então, eu posso ter uma hérnia lombar e um sintoma de dor preponderante lá no pé. E às vezes ele não faz essa associação. Entendi. Então quer dizer que a hérnia de disco ela pode aparecer em um local do corpo e a dor em outro, é isso, doutor? Exatamente, a gente chama isso de dor referida, né? Então, a dor, se pegar ali, a gente está vendo nesse exemplo que está ali, ele está num nível que vai dar dor aí na região, vamos supor, do joelho. Nossa. Se for uma hérnia um pouco mais abaixo, ela vai dar uma dor lá na região do pé. Se for uma hérnia um pouco mais acima, ela vai dar uma dor aqui no quadril. Por isso a dificuldade, às vezes, do diagnóstico, de dizer, é a hérnia e tem uma dor no quadril. Será que é uma artrose do quadril ou uma hérnia de disco? Então, normalmente, a gente faz a avaliação das duas estruturas, coluna mais a articulação que está comprometida. Por favor, queria concluir? Isso vale para o membro superior, porque eu posso ter uma dor aqui no ombro e uma hérnia cervical, e na verdade não é o ombro que está doente, ele está recebendo aquela sinalização de dor quanto da hérnia. Então, essa dificuldade de diagnóstico no dia a dia. Essa dor, né, que pode aparecer em várias partes do corpo, é o principal sinal de alerta quando a gente fala sobre sintomas de hérnia de disco? Essa dor pode ser o principal aí sinal de que pode existir esse diagnóstico, doutor? Então, vamos lá. O pessoal tem uma dificuldade muito grande de interpretar a dor.
eu posso ter uma queimação no meu pé, uma ardência, um formigamento. Isso já ser um sintoma inicial de alguma compressão da hérnia lá na estrutura neurológica na coluna. Tá. Então, sensação de peso, de formigamento, de pressão, de agulhada, isso tudo são características de dor. Aí, às vezes, eu pergunto ao paciente, você sentia uma sensação de pressão, né, como se alguém estivesse apertando, a sensação de peso na região lombar ou na região cervical? Ele diz, sim, há quanto tempo? Há vários anos, doutor. Mas o que leva ele a procurar o atendimento médico é a agudização daquele problema. Ou seja, ele sentiu lá uma facada, um sintoma bem mais agudo e percebeu que a perna perdeu força, o braço perdeu força e aquela sensação de queimação e choque na mão piorou muito. Isso faz ele buscar o atendimento. E esse diagnóstico, como é que é feito, né? Primeiro tem a questão da dor que acende esse alerta no paciente, vou procurar ajuda. Mas tem um exame específico que mostra onde está a hérnia de disco, tudo isso? Então, como a gente estava vendo ali até no desenho, os sintomas eles podem ser, tá certo, mecânicos, assim, doer o tendão, o osso, como ele vai doer também o nervo. Então, o exame ele é muscular, são feitas avaliações no exame físico voltada para atender se ele tem força, se ele perdeu sensibilidade, se ele está tendo algum sintoma neurológico associado com sintoma muscular. Então, o diagnóstico ele é clínico. E para que a gente pede a ressonância, pede os exames complementares? Para ter mais ou menos uma noção se aquilo ali não é um tumor. Poderia ser um tumor, não ser uma hérnia. Então já aconteceu de pegar casos de lombalgias crônicas sem ser um tumor na vértebra. A vértebra criou um tumor no osso, ele foi comprimir na medula ou comprimir nos nervos e todo mundo achava que era hernia de disco, mas não era. Sim. Então, às vezes, na dúvida, quando a gente tem uma dor persistente, a gente pede exames complementares para entender o que está acontecendo nessa compressão. Então, fica claro que não há uma indicação clássica para todo mundo que tem uma dor aguda pedir exames, porque eu preciso tratar primeiro e observar como é que vai ser a evolução e os sinais de alerta que a gente fala sobre a patologia da hernia de disco, que são perigosos. Perdi controle das fezes e da urina, não consigo segurar mais. Eu estou tendo uma anestesia aqui na região celar, que a gente chama, como se estivesse sentado numa cela de cavalo ali, aquela região genital está anestesiada, perdi força. Meu braço ou minha perna perdeu totalmente o movimento. Estou tendo febre à noite associada com essa dor lombar. Então, isso aí são sinais graves. Esses sinais aí ele tem que procurar imediatamente, não via ambulatorial, mas procurar uma urgência. Certinho. Por que a gente trouxe esse assunto para esta segunda-feira especificamente, né? Na última quarta-feira, aqui no Mulher Demais, a gente falou sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. E muitas pessoas falaram que a mãe, a avó, a tia, o avô tem hérnia de disco. Existe alguma parcela da população mais acometida por essa doença, doutor? Existe, né? Se a gente for pensar que os que trabalham com esforços físicos maiores, né? Então, trabalhadores braçais, pessoas que trabalham muito tempo sentado, então essa posição sentada, ela comprime muito a hérnia, então você vão ter fatores genéticos ali que vão fragilizar, mas a atividade profissional, ela vai contribuir. Carga, peso de má postura. Então, às vezes é até estranho quando a gente está tratando pacientes, vai fazer musculação. Diz, mas doutor, eu pego o peso e tenho dor. O problema não é pegar o peso, é pegar o peso de maneira inadequada. Entendi. Então, na academia, talvez vai ser a maneira mais economicamente viável para ele entender como pegar peso de uma maneira correta. Né? Então, eu vou treinar e condicionar ele aquilo depois de tratar a hérnia. Mas o que fica o alerta é que a atividade profissional ela contribui sim, com certeza. Muito bem, já vamos para as perguntas chegando aqui no nosso zap, é o 991050400. Já solta aí na tela para a gente ver o que, a turma está conversando conosco, né? Bom dia, eu tenho 22 anos, possuo 5 hérnias, 2 na lombar e 3 na cervical, de acordo com os médicos. Eu gostaria de saber se exercícios ou se tem algo que possa melhorar minhas dores, que tenho todos os dias. Você pensa aí, né? Uma mulher adulta, jovem, 22 anos, já com 5 hérnias, doutor. Essa questão dos exercícios ou algo que possa melhorar as dores, ela sente dor todos os dias? Vamos pensar numa situação. O que é comum da gente perceber pela própria natureza de envelhecimento do ser humano. Essas protusões discais que as pessoas institulam como hérnias de disco, elas podem aparecer de uma maneira natural, pela degeneração, pelo desgaste, após ali os 25 anos, 30 anos de idade. Ela é uma paciente jovem. Agora, vamos fazer uma analogia. Não tem criança que nasce com hérnia umbilical? Sim. Aquilo ali é um problema da genética dele. O tecido que ele
teria que sustentar aquela situação, ele tem algumas falhas genéticas que levam a uma fragilidade do tecido, favorecendo a criança já nascer doente. Então, assim, ela precisa investigar, porque realmente é muito jovem para estar com muitas herniações, né, em segmentos diferentes. Tem que avaliar a condição de trabalho, a laboralidade delas, para ver se não está contribuindo para isso. Mas, primeira coisa, vamos pensar, pessoal, assim, o passo a passo, porque às vezes quando as pessoas estão em crise de dor, eles querem atropelar o passo a passo da coisa. Primeira coisa, eu estou com dor, você vai tratar a dor antes de pensar em exercício físico e reabilitação de maneira como exercícios laborais. Por quê? Porque o exercício, dependendo da intensidade, ele vai inflamar a gente para ter uma resposta anti-inflamatória. Então, se eu tenho uma hérnia que está lá inflamada, numa vigência de dor, se ele fizer exercício, ele vai piorar. E às vezes ele vai dizer, doutor, fui fazer alguns exercícios para tentar melhorar, a crise piorou bastante. Entendi. Então, precisa entender que primeiro passo, resolve a dor. Segundo passo, corrige os problemas mecânicos, posturais, dá uma fortalecida leve, mas inicial para ajeitar a postura e trabalhar os fatores que desencadearam possivelmente essa doença, como posturais lá do trabalho, observar todas essas situações e observar se o próprio exercício que ele praticava na academia não foi o que desencadeou, que a gente precisa reajustar isso aí. Resolvido isso tudo, para não voltar a ter a hérnia, entender que quando eu tenho musculatura enfraquecida, a articulação sofre. Então, quando as musculaturas da coluna, cervical, lombar estão enfraquecidas, o disco vai sofrer esse desgaste maior. Certinho. No próximo bloco a gente traz mais questionamentos que chegaram no nosso WhatsApp, tá? Tá assim de pergunta no 991050400. Eu volto daqui a pouquinho, tá, doutor? Beleza, combinado então.